O reino de Deus está dentro em nós. Na mente religiosa, o reino de Deus é o templo, é a igreja. O reino de Deus é ir para o seminário. O reino de Deus é cantar no coral. O reino de Deus é dedicar-se à música gospel. O reino de Deus é o palco da igreja e do louvor, é ser um levita. O reino de Deus está todo amarradinho, embrulhadinho, presinho, e não tem nada a ver com a nossa interioridade. Eu disse no início que o reino de Deus, é o mistério de Deus. Onde Deus é, aí está o reino de Deus. Deus não está em nada onde o reino dele não esteja. E não existe absolutamente nada onde Deus não esteja presente, nem no inferno. Quando se fala do inferno como separação de Deus, é separação em relação à comunhão, à intimidade, mas tudo que existe, existe em Deus, e vá dormir com esse barulho. O reino de Deus é tudo que existe, toda a criação, todas as coisas, até aquilo que eu chamo de nada, é um nada que existe em Deus. Mas no que me diz respeito, Jesus disse, o reino de Deus está dentro em vós. E se aqui neste mundo, na presente existência, independentemente do reino que virá e todo olho verá, ele não começar dentro de mim, já aqui e agora, aonde não é possível indicá-lo com visível aparência, porque é a soberania do amor de Deus constrangendo o meu coração para viver segundo o mandamento do amor, segundo o Evangelho, segundo Deus que é amor, segundo a justiça, a paz e a alegria do Espírito Santo dentro de mim, não há nenhum reino de Deus para mim fora de mim. A igreja gasta milhões para promover um reino de Deus fora dos homens. Milhões e milhões e milhões. Hoje eu estava lendo a revista Piauí, que me entrevistou para uma matéria aí, daqui a mais um mês ou dois, e lá tem uma matéria sobre um pastor evangélico televisivo. E eles estavam lá dizendo, e ele falando com muito orgulho, às vezes até com arrogância, sobre os milhões e milhões e milhões que ele arrecada para fazer eventos, milhões para isto, milhões para aquilo, tudo na casa dos milhões e dos milhões e dos milhões para o reino de Deus. E você fica vendo aquele pessoal todo que está dando esse dinheiro, e o pessoal que supostamente é o beneficiário desse dinheiro nos eventos, nos shows gospels, nas pregações gritadas e raivosas e tudo mais. E eu fico me perguntando, onde está o reino de Deus? No coração dessas pessoas que saem daí para angústias sexuais que não cessam nunca, para angústias conjugais que nunca calam, para perturbações mentais que nunca cessam, para tentações que nunca são vencidas, saem daí para as vaidades que nunca são suplantadas, para as invejas que nunca são abominadas, discernidas e abandonadas, para a altivez que nem sequer é percebida, para a arrogância que eles chamam de piedade de filho do rei. Aonde está o reino de Deus? Dentro deles é que não está. É um reino de pedra, é um reino de torres, é um reino de banco, é reino de ar-condicionado, é reino de confortos para a bunda, é reino de calefação em Curitiba, é reino de tantas coisas e de tantas materialidades que eles dizem é para Deus. Esse é o argumento. Se eu gosto do que é bonito, imagina Deus, diz o cara. Olha o nível do argumento. Se eu gosto do que é bom e confortável, imagina Deus. Como se Deus fosse botar o bumbum da Trindade nos bancos que valem milhões. É o nível de cabecinha. Se eu gosto, imagina Deus. Se o negócio de Deus fosse beleza, ele ia morar no Taj Mahal. Se o negócio de Deus fosse beleza, ele ia morar no templo de Bahá'u'lláh, no Monte Carmelo. Se o negócio de Deus fosse riqueza,
ele ia estar assim, carne e unha, com Bill Gates. Se o reino de Deus fosse seminário e instrução teológica, ele ia estar lá nos seminários do Vaticano e não nos protestantes. Se o reino de Deus fosse disposição missionária, pelo amor de Deus, ele estaria aí em todos os campos missionários, onde frequentemente você tem mulheres de missionários querendo se matar, filhos de missionários querendo deixar a fé e deixando, missionários cumprindo com raiva uma obrigação até o fim, porque não dá para voltar atrás. A remuneração no campo é melhor do que na cidade que eles deixaram para trás, e o coração amargurado e chateado. Onde está o reino de Deus? O reino de Deus está dentro de mim. O reino que me diz respeito, o reino acerca do qual eu digo, vem o teu reino. Quando eu digo isso, eu peço que Jesus volte, que a Nova Jerusalém apareça, e que essa terra de desgraças, iniquidades e violência se transforme num planeta onde reine justiça e paz, e a nova sociedade ressurreta, glorificada, seja trazida dos céus para a terra. Mas eu também digo, venha o teu reino dentro de mim, que ele cresça, que ele se expanda, como disse Paulo, para a gente compreender a largura, a extensão, a altura, a profundidade e conhecermos o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, mas é possível se conhecer de maneira não racional, pela intuição sublimada e transcendente da fé, que nos conecta diretamente ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como Jesus disse, para que seja assim, Pai, para que seja eu em ti, tu em mim, eles em nós, para que eles provem da minha glória, a glória que tu me deste desde antes de haver mundo, e eles comecem a experimentar isso já. Como disse Paulo, Cristo em nós é a esperança da glória. Esse é o reino que tem que se implantar na gente. E quando ele se implanta, aí um monte de coisas começam a mudar no coração da gente, na mente da gente, nos ideais da gente, as prioridades da gente mudam. Como Jesus disse, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, que não é a construção do novo templo, nem da nova torre, nem do novo seminário, nem de um novo projeto. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça implantados em nós, e a partir de nós fluindo e fruindo como fruto de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí no filme, o Eric Liddell, naquele tempo, em 1924, quando no Reino Unido, gente piedosa e santa de Deus mesmo, dedicava os domingos integralmente à leitura da palavra, à oração, à comunhão e a tudo mais, decidiu não correr a corrida de 100 metros. Ele podia ter voltado com todas as medalhas no peito. Decidiu não correr, ir para de 400 metros, que não era a especialidade dele. Ele levou na alegria, correndo igual uma garça celestial, igual uma carruagem de fogo, porque quando eu corro, dizia ele, eu sinto a sua alegria jorrando em mim. E fez isso como prioridade do reino de Deus na consciência dele. O rei pedindo, todo mundo pedindo, e ele disse, não, o rei vem depois de Deus. Em primeiro lugar, é o alinhamento da minha consciência em coerência com Deus. Quando a gente faz isso na vida, aí, gente, todas as coisas começam a se engrenar. Aí você me pergunta toda hora, por que a minha vida nunca dá certo? Por que as coisas são todas enroladas e atrapalhadas? É porque o reino de Deus não está entronizado como justiça, paz e alegria no Espírito Santo em você. Não está entronizado como uma boa consciência, que você viva diante de Deus e dos homens, como Paulo diz em Romanos 14. Todo aquele que assim serve a Deus
sabendo que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, esse é agradável a Deus. E a vida dele se torna uma referência impactante diante dos homens também. Isso só acontece mediante uma boa consciência da gente vivendo em Deus. Esse é o reino de Deus em mim, que eu não troco por nada.